galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um aqui. Começando mais um não, né? Porque é novo. Esse quadro aqui é novo para você que nos acompanha aí no YouTube. Então, estamos iniciando o projeto entre amigos, entre colegas de profissão, entre videomakers, entre editores e assim por diante. É pra gente bater um papo mesmo e falar sobre raízes dentro do audiovisual, né? E hoje eu tô aqui com um cara muito legal, muito importante, que eu já acompanho há um tempo e gosto muito do trabalho dele, que é o nosso amigo Kaique, que veio tão de longe só para participar do programa, acredita? Ah, zoeira, não é isso não, mas, cara, seja bem-vindo. Mano, muito obrigado, obrigado pelo convite. Tô muito feliz da gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Eu acho que vai ligar muito com a vida das pessoas. A gente já teve uma troca antes, eu acho que essa troca foi uma troca muito especial. Eu vim pra cá pra comprar uma lente dele, e aí a gente acabou conversando. Já virou meu Nash 470, né? E ele já tá quase querendo passar outra lente aqui pra mim. Não, vai levar, né? Já tá pronto aqui, cara. Vamos ver, minha mulher vai me matar. Não, fica tranquilo, né? Ela sabe que é uma bênção de Deus sobre a sua vida. Cara, me conta um pouquinho, né, a sua trajetória, o que que você faz hoje no audiovisual? Bom, apresentar assim, eu sou o Kaique Coman, né? As pessoas me conhecem ali no Instagram como Kaique Coman. Hoje eu trabalho especificamente com casamento, né? Hoje é o meu nicho principal, assim, eu trabalho com o mercado de casamento. Moro em Joinville, Santa Catarina hoje, e hoje, assim, a gente tenta trazer uma linha de trabalho mais voltado para narrativa, mais voltado para o storytelling, mas nem sempre foi assim, eu nem não imaginava que eu trabalharia dentro do mercado de casamento, porque dentro da minha família também nunca tive nenhuma influência. Eu acho que vai ser legal compartilhar detalhes dessa história. Mas hoje, basicamente, o meu mercado é o casamento. Muito bom. Então você entrou no audiovisual do nada, assim, não tinha ninguém que te influenciava isso, nem nada. E conta um pouquinho, o que que você fazia antes e o porquê que você decidiu entrar no mundo do audiovisual? Legal. Bom, a minha vida ela sempre foi muito influenciada pelo esporte e pela arte da música, né? Meu pai, ele foi ex-atleta de futebol profissional e a família do meu pai inteira é de ex-atleta, de ex-esportista, e eu cresci nesse meio, então automaticamente as pessoas, por eu ser filho de ex-jogador de futebol, é aquilo, filho de peixe, peixinho é. Então desde sempre eu joguei futebol, fui goleiro, joguei em categoria de base, e a música, paralelo a isso, ela entrou na minha vida ali com 11 anos, na igreja, tava na igreja, eu vi um cara tocando piano lá, tipo, tocava um black music bem legal assim. Eu falei assim, caraca, eu quero aprender esse instrumento aí. E pedi pro meu pai um teclado ali, e ele meio que sem entender, ele me deu, mas sem pretensão nenhuma. Então sempre levei muito a vida paralelo o esporte e a música dentro da igreja, né? Só que o esporte sempre foi mais forte por conta da influência do meu pai. E o audiovisual na minha vida, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos, eu gostava de editar trabalho de escola, mas assim, eu sempre gostei de aprender coisas novas ali fazendo um movie maker, exato. E, e assim, eu gostava também de me filmar treinando. Então, assim, eu era goleiro, eu gostava de colocar o celular, na época o aplicativo era o Viva Vídeo, alguma coisa assim. Fazia umas ediçõezinhas ali, e aprendia, pô, acho que hoje a maioria das pessoas hoje sabe pelo menos o básico, assim, editar. E, e também na música. Quando eu aprendi a gravar no computador e sincronizar ali, aquilo ali pra mim era, nossa, eu sou produtor musical agora. Então, Você sincronizava por algum aplicativo específico? eu sincronizava, na época, eu aprendi o Sony Vegas, né? Sim. Tipo, então, quando eu fazia pelo celular, e aí eu tinha um computador, que aí na época eu baixei o Sony Vegas, e eu comecei a aprender ali com o Matheus da Brainstorm. Eu acho que todo mundo que começou no Sony Vegas aprendeu com o Eu acho Matheus. que quem não assistiu um conteúdo do Matheus na internet tá fora do audiovisual, É, cara. o cara ali, meu, acho que todos os conteúdos ali de Sony Vegas eu aprendi o básico com ele, só que meu computador não era tão potente, então, assim, dava para sincronizar, eu fazia umas entradas de letra rosa com neon, umas coisas assim que eu achava que era maravilhoso, né? Sim. E assim, e aí o audiovisual não era uma coisa assim que eu via como uma profissão, era algo que eu gostava de editar
treinando, gostava de treinar tocando e pra zoar com alguns amigos assim na escola e tal. E aí, quando eu parei de jogar futebol, meu pai ele tinha uma escolinha de futebol. Então, eu lembro que ele tinha me pedido que ele tinha um projeto para ir com os alunos assim para Portugal, para disputar uma competição lá, e ele precisava mostrar para os pais a importância dessa competição, que seria legal. E aí eu falei, ah, agora eu vou colocar minha skin aqui e fiz um videozinho ali para ele para mostrar, para apresentar as cidades que iam ser a competição, porque a música lá do Guns N' Roses, tipo assim, tipo, para mostrar para a família. E, e até então, assim, era um hobby, assim, eu gostava de usar ali a edição, mas eu não conhecia, assim, a produção audiovisual, né? Até porque o meu pai, ele me deu o teclado ali na época, só que meu pai, ele veio de uma família, assim, que era uma família mais simples e sempre a arte não era um trabalho, assim, de fato, sabe? Então, assim, eu não tinha nem nem cogitava trabalhar com a arte, assim, eu pensei um pouquinho ali na época da música, mas logo que eu comentei com meu pai, pela resposta dele, eu falei assim, ah, não, a arte não vai ser um caminho que eu vou seguir. Então, o audiovisual, ele começou despretensiosamente na minha vida através desses momentos de treinamento, da música. Então, até esse período, assim, quando eu parei de jogar futebol, não era algo que eu via como uma profissão, sabe? Entendi. E aí, beleza. Aí você tava ali no futebol, música, levando, né? Porque realmente já era um artista, né? Isso te trouxe uma sensibilidade, cara, hoje. Antes da gente falar sobre hoje, né? Sobre aquilo que você faz, porque tem. Você faz suas próprias trilhas às vezes e tal. Eu acho isso muito massa. Eu olho assim e falo, cara, que legal. Isso porque é um diferencial dentro do audiovisual, né? Você poder. Você não tá mixando só, você tá criando em cima daquilo. Isso é muito louco, né? E quem é do audiovisual, a criatividade é uma coisa muito importante. Eu acho que esse papel, esse trabalho que você faz, que você vai discorrer depois um pouquinho pra gente, ele é muito importante. Mas aí, beleza. Aí você foi pra música e tal, ninguém acreditava na parada, e aí você foi trabalhar com o que aí te fez realmente ingressar, então. Primeiro, tipo, a questão da música. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, por mais que meu pai ele não via, tipo assim, às vezes a arte como uma forma de profissão, ele sempre me instigou a aprender coisas novas. Então, assim, ah, você quer aprender música? Pode estudar música. Ah, você quer aprender sobre isso? Aprende. Na época, tipo, eu fiz um curso de web design também. Então, ele sempre acreditou que tudo que eu ia aprender, em algum momento, ia servir na minha vida e ia ajudar de alguma forma, seja na forma de socializar com outras pessoas, para ter conversa. E em 2016, o meu pai ele faleceu. Meu pai faleceu jogando futebol. E na época eu estava estudando educação física, né? Por conta, eu tinha parado de jogar, comecei a estudar educação física e trabalhei um tempo como preparador de goleiro. Então, quando meu pai faleceu, veio um mix de sensações, assim, né? Porque ao mesmo tempo vinha as pessoas com a cobrança de você precisa continuar o legado do seu pai através do esporte ali, você não pode largar o futebol. E ao mesmo tempo eu me senti muito naquela questão, cara, eu desanimei de futebol e agora eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu sei que a forma de eu honrar o nome do meu pai não vai ser através do futebol, não precisa ser apenas através do esporte, é através do caráter, dos ensinamentos que ele deixou para mim de vida. E aí, nesse tempo, eu comecei a trabalhar com música, né? Eu comecei a tocar em casamento, comecei a tocar em barzinho, tocava na igreja também. Então, eu comecei a viver um pouco da música naquele ano ali que meu pai faleceu, né? E, e o audiovisual, eu fazendo vlog, e aí até que eu me conectei com pessoas na área da música ali, que faziam um clipe, e aí eu sempre achava legal, ia perguntava qual que era a câmera, como que a pessoa fazia. E eu comecei a aprender um pouquinho mais de técnica ali, e só que a música ali já estava pulsando, já era algo que eu gostava. Só que desde sempre, quando eu comecei a aprender música, eu comecei a me dedicar de fato. Eu fiz aula, estudei em conservatório, busquei aprimorar mais meus conhecimentos, tanto que isso refletiu onde eu consegui viver de música. Então, eu dei aula de música também. E aí, nesse período de 2016, meu pai faleceu. E ali em 2017, ia ter uma agenda de carnaval
e carnaval era legal na música porque era cachê dobrado. Só que aí caiu a agenda. E aí eu não sabia o que que eu ia fazer. E um amigo meu, ele, que na época ele era de um grupo de teatro que chamava Giovanni Si, ele mandou uma mensagem e ele ficou assim: Mano, você tá por onde? Onde que você vai estar nesse carnaval? Né? Nesse final de semana. Eu falei: Ah, cara, eu vou estar, tipo, de boa. E ele falou assim: Mano, você não quer tocar com a Aline Menezes, que era uma cantora lá? Vai ter um congresso ali, uma conferência ali, e você quer tocar lá? Eu falei: Ah, não tô de boa. E aí eu fui tocar. E aí lá era um congresso de missões e tal, daí eu toquei lá. E aí no final eles apresentaram um projeto que eles tinham no sertão, né, em Juazeiro do Norte. E, tipo, eles só apresentaram o projeto. Eu falei assim, cara, eu preciso tirar um tempo, assim, que minha cabeça tinha muita informação depois que meu pai faleceu, né? Então eu falei assim, ah, eu vou tirar um tempo aqui e vou para lá. E nesse meio tempo, assim, eu tinha recebido proposta para voltar pro futebol e tudo mais. E eu falei, não, vou tirar esse mês aqui e vou pra lá. E isso foi ali em 2017. Falei, ah, vou ficar um mês lá, né? Eu ia pra ensinar música lá, porque eles tinham um projeto com música lá. E, cara, fui pra lá. Quando eu cheguei lá, a minha primeira cena, quando eu cheguei na comunidade, foi duas crianças jogando bola com garrafa PET, assim, com um golzinho improvisado. E aí aquilo em mim, eu falei assim, não é possível, cara. Tipo, veio algo muito forte dentro de mim, me mostrando toda a minha trajetória com o esporte, tanto na questão de jogar futebol, de ser filho de ex-atleta e de ter estudado educação física. Eu falei assim, bom, acho que não vai ser através da música que eu vou poder somar. E eles não tinham projeto de futebol. E aí eu falei pro Otávio, na época que era o coordenador, falei, Otávio, eu queria voltar e montar um projeto de futebol aqui. E eu falei assim, tipo, ah, vou largar um tempo tudo que eu tinha ali de renda e tal, vou montar um projeto de futebol. Na época eu tinha um teclado que era um Nord, que era um teclado vermelho assim, que tipo, era o meu sonho de consumo ter esse teclado. Eu vendi esse teclado, que tem algumas dívidas ali que eu tinha, e fui para ensinar o futebol. E aí, quando eu chego lá, que, que ainda é 2017, né? Eu começo a captar materiais para poder treinar. Então, tinha muito contato com pessoas de futebol. Então, assim, eu consegui alguns coletes e tal, só que eu consegui 4 bolas e alguns cones. E aí, quando a gente foi nas escolas para divulgar que a gente ia montar um projeto de futebol, ia ser na quadra, eu montei lá 4 bolas, e aí no primeiro treino chegou 80 crianças para treinar. Tipo. Caramba. E eu com 4 bolas, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, como que vai ser? E, cara, e aquilo ali foi um impacto muito grande na comunidade. E aí, tipo, eu não era casado ainda, minha esposa, eu conheci ela no projeto. Então eu falei, bom, vamos precisar divulgar mais para as pessoas. E aí é onde entra, eu falei, como que a gente vai divulgar? Através de vídeo. Sempre eu fiz vídeo pro meu pai, sempre fiz vídeo de eu treinando, então eu conheço um pouco de futebol. E aqui a gente vai gravar um pouquinho do institucional do projeto. Isso era em 2017. Isso, 2017, finalzinho de 2017, ali no meio de 2017. E aí a minha esposa, que na época não era minha esposa, ela tinha um iPhone 7 e a minha cunhada, ela tinha um Samsung i3 que travava demais assim. Samsung. Ela, Eu uso. Mas o mesmo carro. o dela, meu Deus, não tinha placa nem nada. E E aí a gente começou a gravar. Minha esposa ela é intérprete de Libras. E aí a gente fez uma tomada assim, eu falando, contando do projeto. Daí fomos gravando takes assim. Eu não tinha muita referência assim, técnica de audiovisual. De enquadramento. Não, eu falei assim, bom, mas eu preciso documentar isso daqui. Então vamos gravar eu falando. E enquanto eu estiver falando, eu quero que vai aparecendo as cenas daquilo que eu tô falando. Então meio que fez um roteirinho assim, meio que de cabeça. E a gente foi gravando e tal. O nome do projeto era Campeões de Sertão. E aí a gente fez o vídeo, publicamos, e aí, cara, começamos a receber oferta, né, ajuda, pessoa mandando material, bola, as pessoas começaram a ajudar. E aí nisso eu comecei a ver a força que o audiovisual tinha de propagar a mensagem e o quanto a história das crianças estava se conectando com as pessoas. E nisso, é,
deu 2018, e aí eu e minha esposa, nós casamos, né? E aí, nesse tempo, eu comecei a querer investir em equipamento, mas investir em equipamento para trazer a melhor qualidade e experiência possível para os meninos, para as crianças. Então, a gente não gravava mais com iPhone 7, daí eu comprei uma GoProzinha e comprei uma Canon T6 na época, usada, paguei lá R$ 1.300. Boa época, né? Nossa, Hoje uma meu Deus do T6 céu. Pois é, as flashas vai hoje. visar as 4,5 usadas. É verdade. E aí a gente começou a fazer um materialzinho um pouquinho mais produzido dos meninos, tipo, produzido assim pra época ali, e eu comecei a estudar, e na época a câmera que tava hypada ali em 2018, que tinha lançado, era a Sony A6300 e 500. Falei, nossa, meu sonho é comprar essa câmera aqui e tal. E, e aí a minha esposa inventou de querer ter um drone. E aí essa história do drone é até uma história meio triste, assim, porque a gente foi, comprou o drone, né? Mas aí o dono ele veio com problema e tal, deu um mau prejuízo pra gente, assim. E aí a gente mandou consertar, vendemos o drone, juntamos as nossas economias ali e deu para comprar uma 6500. E só que assim, sempre o audiovisual nunca foi com o intuito de ganhar dinheiro. Sempre foi com a ideia de oferecer a melhor condição para os meninos, para eles se sentirem. Porque, cara, a gente ia jogar contra outra comunidade. Eu tinha comprado na época, quando a gente tava ali com a T6, comprei uma 70-200 F4. Cara, a gente chegava uma 70-200, os meninos se sentiam astro de futebol. Sim. Porque a gente fotografava, a gente fazia vídeo, e aí a gente gerava conteúdo com os meninos, entrevista. Então, tudo isso começou a gerar. As pessoas começaram a se conectar com o projeto porque elas começaram a ver os meninos mais de perto. E a gente começou a documentar a história de alguns meninos específicos que estavam sendo transformados através do esporte, né? Na questão social, que isso era o nosso intuito. Até que um dos vídeos nosso chegou até o Kaká e o Kaká levou até a Adidas. E nisso a gente recebeu, né, diversos materiais ali de doação da Adidas. E ali eu comecei a entender mais sobre a força das histórias, assim. Que incrível, cara. Isso pra mim, o audiovisual ele começou na minha vida assim, nunca foi com a pretensão de ganhar dinheiro. Foi muito na questão de servir e mostrar a história das pessoas. Então, até então eu não conhecia também do mercado. Eu comecei a estudar técnica, comecei a estudar edição com o intuito de documentar a história dos meninos ali de uma forma que as pessoas vissem e visse seriedade no projeto. Que eu acho que as pessoas, querendo ou não, elas, através de um material bem produzido, ela consegue ver que, tipo, tem um carinho, tem uma atenção, uma dedicação ali. Então a gente fazia todo esse trabalho, assim, de imagem com os meninos, né? E era eu, minha esposa e a minha cunhada ali que ajudava, que minha cunhada era surda, né? Mas ela ajudava bastante também. E era a gente que seguia fazendo isso. Muito bom, cara. Né? Toma uma água aí. E é legal porque a importância de documentar, né? Essas coisas. Independente se é pela parte da associação ali que você estava documentando, ou qualquer outra coisa na nossa vida, quando a gente documenta, e eu acho isso muito interessante, Fábio. Foi aniversário da minha avó recentemente, e aí eu falei assim, eu vou documentar aqui, né, o aniversário dela, tirar umas fotinhas e tal, levei a Lumix S9, que não sai da mão, né, porque ela é leve e portátil, eu acabo levando. E aí, cara, eu peguei e falei assim, avó, me conta aí um pouquinho como foi pra senhora na época que, sei lá, a senhora me teve e tal. Daí ela, não, na verdade, pedi pra ela falar 3 momentos felizes da vida dela. Daí ela começou a falar assim, foi quando vocês nasceram, foi quando eu vi vocês se formaram, foi quando eu vi isso, aquilo. E, cara, minha avó ela é cega hoje, né? Ela não era, ela me criou, e daí ela ficou cega depois. E a importância de você documentar isso, eu não sei até quando a minha avó ela vai viver, sabe? Mas depois aquele vídeo ele vai ficar eternizado. E aí eu vou poder olhar e relembrar, né? Porque assim, a gente tem muitas lembranças de muitas coisas das nossas vidas. Eu acho que a gente até mais, porque a gente não tá vivendo uma geração, a gente não veio de uma geração que já nasceu com a tela na cara, né? Então eu acho que você já brincou mais na rua, fez várias outras coisas, imagino eu. Então a gente tem um pouco mais de experiência de toque, né? De físico, de estar presente.
E aí, quando você tá presente nos lugares, você documenta isso eterniza, cara. E aí, olha a importância, né? Você gerou um conteúdo que chegou numa pessoa que tinha nome, que levou para uma marca grande, que te trouxe um retorno dentro daquilo que você estava documentando. O audiovisual é muito incrível, né, cara? Eu fico abismado, assim, quando eu paro para olhar aonde chega, né, o nosso material. E qual é o poder disso, né? E aí, beleza. Aí, quando que você realmente, então, mudou a chavinha para falar assim, não, escrever é um negócio para mim? Então, é, nesse período que a gente estava com o projeto ali, como a gente trabalhava com um projeto social, eu não tinha uma fonte de renda, né? Então, eu lembro da primeira vez que um menino perguntava se eu editava, freelance assim, eu falei, edito, Ah, manda aí. manda aí, né? Deixa eu ver. Era pra editar um after movie de uma partida de futebol e tal. E eu lembro que eu recebi R$ 60. E aí eu falei, caraca, amor. Falei, nossa, R$ 60 no vídeo aqui. Falei, nossa, Um tá videozinho é, esses tá doido. do Sony nessa época. Não, nessa época, Você foi meio que migrando. eu fui pro Final Cut, né? Legal. Quando meu pai faleceu, assim, eu consegui, tipo, comprar um Maczinho ali pra mim, e aí eu migrei pro Final Cut de vez. Aí eu tô até hoje no Final Cut, assim, sou testemunha do Final Cut, assim, né? Porque, na verdade, depois eu volto nessa parte de software e tudo mais. Mas, e aí eu editei um vídeo assim freelance, eu falei, poxa, dá pra gente poder ter uma renda aqui extra através da edição de vídeo. E aí, o cara que comprou o meu drone na época, ele tinha uma produtora lá. E ele me chamou pra mim fazer uma formatura infantil com ele, que é uma coisa que eu não faço hoje. Deus, e é isso, nossa, Deus. E eu fiz um. E aí eu fiz a formatura, e aí eu já tinha 6.500 na época, e aí ele me pagou 150. Eu cheguei em casa, eu falei, amor, R$ 150, amor. E aí teve um dia que ele chamou eu e ela pra ajudar como assistente lá. Aí beleza, né? Chegou no final do evento, ele me deu 150 e 150 pra ela. Eu falei, nossa, estouramos no norte. Isso era Isso era 2018, 2019. Eu casei em 2018, era 2019 ali. Pô, bom. E aí, assim, na época eu não sabia, só que, tipo assim, eu tinha meu equipamento, né? Eu não tinha dimensão dessa questão de, poxa, eu tenho meu equipamento, vou precificar, não sabia nada disso, né? Ele foi o cara que me deu as suas primeiras oportunidades ali de evento, mas, assim, eu não via como um negócio, assim, tal. Até que uma amiga minha, ela ia casar, né? Isso aí entra na questão do mercado de casamento que eu atuo hoje, né? E eu nunca gostei muito de filme de casamento. Eu nunca tive. Olhava os vídeos de casamento, pra mim era uma coisa que eu não me via nesse negócio, que pra mim era sempre. Na minha cabeça, era aqueles vídeos sempre padrão e tal. 40 minutos, cerimônia. Exato. E ali, quando ela falou isso, eu falei assim: não, não me pede pra fazer casamento, não. Eu não sei nem. Eu não sei dirigir noiva, eu não sei pedir pra você ficar olhando pra mim. E. No curso dela falou: não, Kaique, eu quero que você documente a nossa história igual você faz com os meninos no projeto. Eu quero que você sente com a gente, conte a nossa história do seu jeito e documente isso. Falei, bom, meio que sua conta tem risco, né? E aí eu comecei, na época eu não tinha muita referência, eu não conhecia muitos nomes assim de casamento e tal. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho, e aí eu vi que na época, nessa linha que veio, é, depois que veio a 5D, que fazia HD 60, aí depois a 6300 e a 6500 vieram com Full HD 120. Meu, era uma febre em 2018 aí. O slow, meu, era 20% de slow. E eu acho que grava sem áudio nessa época, né? O arquivo. Isso, a 5D era sem áudio. Eu não sei se a 6300 e a 6500 era sem áudio. Mas era uma febre, assim, o 120 moendo. Juntando. Caraca, velho, nossa Deus. E aquela cena super slow. Até que eu conheci um nome chamado Gui Dalzotto, que ele já tinha saído dos casamentos assim, mas eu vi um pedido de casamento que ele tinha feito. Na época era um pedido no cinema e tal, e ele fez uma super produção e tal. E ali eu comecei a assistir todos os filmes daquele cara. E aí, através do Gui Dalzotto, eu conheci o nome Santi Veiga,
que é um cara que documenta, assim, e aí eu conheci também o pessoal da Cinemotion, eles são lá de Salvador, e aí aquilo ali pra mim, eu falei assim, como é possível um ser humano fazer um material assim? E quando eu fui fazer o casamento dessa amiga minha, eu falei assim, cara, não tem como eu fazer isso que os caras faz, porque é muita coisa, é muita camada de áudio ali, é muita, muita coisa, mas eu fiz aquilo que eu fazia no projeto, eu documentei a história deles, então eles tinham um relacionamento à distância, ele chegou 2 dias antes do casamento, Dava super certo, né? oi? Dava super certo. O... Era a distância. Nossa. Não podia perder. Meu Deus. E aí eles E aí ele namorava, eles tinham um relacionamento à distância, ele chegou 2 dias antes na rodoviária, 5 da manhã. Daí eu perguntei como que era o cronograma, ela falou que ele chega às 5 da manhã e que ela ia pra rodoviária que era na cidade vizinha pra pegar ele toda vez que ele vinha. Falei, tá, então vamos documentar isso. Então eu acordei lá 3 e pouca da manhã pra ir pra rodoviária com ela, peguei ela lá sentada na rodoviária, tipo, bem documentário mesmo, sabe? Tipo, o ônibus chegando, aquele primeiro abraço, eles no carro conversando. E aí eu comecei a documentar ali. E aí quando e assim, na época eu cobrei dela o valor que um outro menino tinha cobrado de freela, assim, eu nem HD, assim, não cobrei nada, só pedi esse custo pro menino que na época ele tinha me cobrado 250 para poder fazer o freela. Sim. Eu falei, ah, beleza, então é isso. E aí quando eu postei o filme, outras pessoas começaram a se identificar com a história dele, se emocionar e vieram me pedir orçamento. Eu falei assim, meu Deus do céu, orçamento, como que eu monto uma proposta de orçamento? E aí tinha um colega meu que eu conhecia, que ele era do Espírito Santo, que ele já trabalhava com casamento um tempo, e a primeira proposta que eu recebi era de Fortaleza ali, era de uma cidade próxima a Fortaleza, né? Eu tava morando em Juazeiro do Norte, dava umas 7 horas mais ou menos, assim. Eu falei assim, Wagner, me ajuda, cara. Eu preciso fazer um orçamento aqui pra essa cidade. Eu não sei quanto que eu cobro e tal. Ele falou assim, ó, vou te mandar a minha proposta e tal. Na época ali, a proposta eu acho que tava beirando em torno de 4 mil reais. O mil, eu falei assim, mano, você tá maluco, mano? Eu falei assim, não, tá maluco, mas como que eu vou cobrar 4 mil reais, cara? Tipo, ganhando 150 reais num fio. Eu falei, não, mano, 4 mil reais não dá pra cobrar, não, tá louco? Eles vão falar, não, mano. Ele falou, não, cara, mas você tem que entender que Fortaleza é capital, o mercado é outra coisa, funciona de uma outra forma. Então, se você cobrar barato demais, eles vão achar estranho, né? E assim, eu falei, não, pai, não dá. Daí ele tinha um pacote, acho que era de 4, outro de 5,5 e tal. Eu falei, ah, não, vai. Eu falei, ele falou, não, faz. Eu fui e fiz uma proposta de 2.800 e outra de 3.200. Tipo, 2.800 eu entregava 3 itens e 3.200 eu entregava 8 coisas. Meu Deus, vocês fez uma lista. Eu falei assim, ó, eu tenho que fazer a pessoa contratar. Aí eu fiz a reunião com o casal, eles viram a proposta e tal, e aí eles falaram assim, ah, Kaique, que a gente queria muito ter condição de fechar a segunda proposta, sim. Só que aí antes deles falar, aí eu já falei assim, não, mas eu faço o valor da segunda proposta pelo valor da primeira. Meu Deus. Só que eles já iam fechar a primeira proposta. Sempre eu sei, né? Nada mais. Assim, ela, então, tá bom, então vamos fechar. Eu falei, ah, tá, então, depois que eu desliguei a chamada, eu falei pra minha esposa, amor, Me ferrei. nossa, não, na época, tipo assim, eu falei, amor, 2.800 reais, amor. Nossa, a gente pensa 50, amor, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. 2.800 no casamento, eu falei, beleza, se Fortaleza. Aí eu tinha que chamar mais uma pessoa, né? Daí eu falei pra ela, e essa proposta 2, eu falei assim, não, vou fazer um documentário, 2 dias que eu vou ficar com o casal, né? E aí, tá. Aí foi chegando perto do casamento, falei, não, preciso levar uma pessoa, né? Só que essa pessoa vai ter que ficar comigo 3 dias, né? Aí eu perguntei pro menino lá, falei assim, ah, mãe, eu cobro aí de você 900 reais. Tá, 2.800 e tal. 1900, 1900. Aí fui ver a passagem de ônibus, que eu não tinha carro na época, passagem de ônibus e de volta eu e ele junto, tava dando 650 reais. Meu Deus, então, esses 900 mais 600 já dá 1.500 reais. Eu falei, tem hotel também. Eu falei, tem comida também. Ou seja, tipo, eu paguei pra trabalhar nessa época. Caramba, mano. Aí a gente foi, fez o trabalho. Foi um trabalho que ficou muito, muito legal, assim. E a gente conseguiu também trazer essa parte mais documental ali. Mas era aquilo.
eu fazia muito naquilo que eu sentia, sabe? E aí, até que eu não entendia, eu não sabia muito o que eu queria trazer de identidade, era uma coisa que eu meio que tentava replicar algumas coisas que eu estava vendo de referência, sabe? E aí eu não entendia muito, cara, como que eu vou seguir com essa linha de casamento? O que eu faço de verdade? Qual que é o propósito de tudo isso? Até que um dia eu tava vendo o meu celular e, assim, uma das coisas que eu senti muita falta foi do meu pai no meu casamento. Meu pai faleceu em 2016, eu casei em 2018. E eu senti falta dele no casamento. E aí teve um dia que eu tava rolando meu celular e eu vi um vídeo na época que ele dava treino que eu tinha feito, que o Facebook me mostrou uma lembrança. E aí nisso eu ouvi a voz dele dando treino. E aí aquilo pra mim me despertou algo que falei assim, caraca, fazia muito tempo que eu não ouvia a voz do meu pai. E quando uma pessoa ela parte, a gente vai perdendo essa memória auditiva da pessoa, né? E aí aquilo pra mim me deu um estralo. Eu falei assim, cara, é isso. As pessoas elas precisam ter no filme delas elementos que daqui 10 anos ela vai conseguir lembrar do jeito da pessoa, vai conseguir lembrar da voz da pessoa. Então pra mim aquilo foi aonde eu entendi a minha identidade. Falei, o áudio ele precisa ser muito presente, precisa ser vivo. Então a partir dali eu entendi. Falei assim, não, o Kaique hoje, tudo que o Kaique for trabalhar, a parte de áudio vai ser onde vai ser o diferencial, de certa forma. E ali é onde eu entendi um pouco mais sobre o negócio. Aí depois daquele casamento, eu fiz mais uns 2 casamentos. E aí veio a pandemia, daí depois. Aí eu acho que aí, depois da pandemia, foi onde a gente decidiu, depois da pandemia, se mudar para Santa Catarina. Aí começou uma outra parte da história. Uhum. Sim, pô, que legal, cara. Essa parte documental, você estava falando do áudio, daí você falou que lembrou do seu pai em si, assim, até me tocou aqui, assim, porque é real, né, cara? A gente vai perdendo um pouco dessa audição, né, na pessoa. Você não consegue mais lembrar como que era a voz e tal. E quando você tem isso documentado, você consegue colocar lá e assistir. E acho que é por isso que é tão importante, né? Tanto o audiovisual para os casamentos em si, quanto para qualquer outro momento da nossa vida, assim, né, cara? E aí eu fico prestando atenção, assim, hoje eu tenho mania de documentar muita coisa que eu faço, onde eu vou e tal. Eu tava fazendo muito por foto, eu comecei a parar e fazer por vídeo mesmo. Porque é real, pode ser que aquilo ali um dia mude e você já não se recorde mais de como era. Daí você fala, putz, porque a gente se acostuma, né, com aquilo que a gente vai vendo. Então, por exemplo, a parede é branca. E daí, de repente, pintaram ela de azul. Daí você vê ela todo dia azul e você esquece que ela era branca, né? Então o audiovisual ele traz mesmo essa sensação de lembrança, né, mano? Muito louco. E aí, beleza, aí passou a pandemia. E é engraçado o que você estava falando, né, de precificação e tal. Eu lembro que eu doei um casamento para uma pessoa e ainda ela não tinha me passado onde seria o local. E aí, chegando perto, tal, não sei o que, ela pegou e falou: Ah, vai ser numa praia X. Mano, eu não tenho carro também, né, e tal. E aí eu falei assim: Putz, beleza, eu vou de Uber, né? Cara, quando fui ver o Uber para a praia, e era tipo, sem condições de ir de ônibus. Tava dando 600 pau, assim, 300 pra ir, 300 pra voltar. Aí eu, mano, eu tô pagando pra trabalhar, tá ligado? Aí eu fui, já tinha falado que ia dar e tal, acabei indo e fui fazer o trabalho. Mas é isso, a precificação é muito importante, né? O cara ele tava cobrando 4 e pouco, mas era 4 e pouco dentro do transporte dele, do que ele ia fazer, do que ele ia gastar, do fila que ele ia pagar. E às vezes a gente não para pra olhar esse orçamento, né, cara? E aí a gente vai precificando errado até o momento que a gente acerta na vida, né? Mas a gente toma muito na cabeça, assim, né? Tem um review aqui no canal que eu fiz sobre o meu primeiro trabalho. E aí, cara, eu comprei R$ 300 pra fazer o vídeo. E eu fiz um vídeo, assim, que foi grande, trouxe muito cliente pro cara. E eu recebi 300, assim, dele chorando, assim, posso pagar 150 agora e 150 daqui 30 dias. E é surreal. E aí, beleza, aí passou a pandemia, o que que rolou, cara? Daí você realmente decidiu, você hoje trabalha fixo numa empresa, né? Sim, também é um outro ponto. É, Nesse tempo todo, eu ainda estava com o projeto. A instituição, ela tinha saído de lá, só que eu permaneci com a minha esposa como família para tocar o projeto.
E aí veio a pandemia, a gente teve que pausar o projeto e tudo mais. A gente fazia uns treinos online e tudo mais. E também, quando começou a voltar, a gente voltou aos poucos assim. Mas quando eu cheguei, eu tinha meio que determinado que eu acho que a minha vida ela sempre se baseou em ciclos, assim, né? Então, na minha mente, eu sabia que eu iria ficar ali em cerca de 4 anos, né? Que eu ia pegar os meninos ali na época que tinham 14 anos, e em 4 anos eles teriam 18 anos, já teriam se formado no ensino médio, e aí era onde eles iriam para uma nova etapa da vida deles, né? Então, eu sempre gostei de pensar assim em ciclo para também não abandonar as coisas, né? Para traçar isso de fato, né? E aí na pandemia, eu, a minha esposa, ela, quando a instituição saiu, ela passou no concurso público da prefeitura, que ajudou bastante também. E na época da pandemia também foi época de eleição política. Que aí eu também entrei numa campanha política lá, que foi uma outra coisa que eu não soube precificar, que eu não sabia, nunca fiz uma campanha. Mas, meu Deus do céu, foi 60 dias ali, trabalhando igual não sei o quê. Mano, só um adendo, que eu comprei a minha GH4 com um trabalho de política também. Eu fiz 30 dias corridos, assim, e foi uma loucura. Eu também precifiquei daquele jeitinho, assim. Eu cobrei o valor que paga na câmera. Aham. Cara, mas foi legal a política pela experiência, né? E foi um dinheiro ali que eu consegui comprar, fazer um upgrade no meu computador, né? Então a gente fez um upgrade no meu computador e consegui me equipar também, né? Eu fiz um upgrade de câmera ali na época. E depois que eu tava com o 6.500, esse upgrade de câmera, falei assim, quero ter uma Blackmagic, né? Eu fazer casamento ali, vou ter uma Blackmagic pra fazer casamento. Comprei uma Blackmagic. Falei, poxa, câmera de cinema agora, casamento também. Primeiro casamento, aquele monte de riga, né? Eu ia fazendo coisa, eu rigando a câmera lá. Falei assim, não dá pra fazer casamento com Blackmagic. Eu vendi, depois comprei uma outra Sony ainda. Ainda não tava convertido A ao Lovix, muito né? bom da Lovix, né? Mas aí na pandemia, ficou aquela dúvida, né? Nossa, como que vai ser? E o projeto ali, e o meu filho, ele nasceu em 2020, ele nasceu na pandemia, né? E até voltando um pouquinho nessa questão de registrar, né, para manter, é, a gente começou com audiovisual com o intuito de documentar o projeto, e quando meu filho nasceu, o mercado de casamento ainda não era uma coisa que eu via assim, poxa, vai acontecer é isso mesmo. Era assim, eu já estava dentro do audiovisual, eu já sabia que o audiovisual era algo que era minha nova profissão. Mas o mercado de casamento eu ainda não entendia 100% como funcionava, né? Eu teria alguns casamentos esporádicos, mas a questão de documentar, eu sempre levei isso, poxa, meu filho nasceu, eu quero documentar tudo, porque quando ele estiver grande, ele vai ver todos esses momentos, vai ser importante para ele. E em parênteses, né, falando do meu casamento. O meu casamento, eu não tenho filme do meu casamento porque perderam. Caramba. Então, assim, eu não tenho isso documentado, não é uma coisa que eu consigo mostrar para o meu filho hoje, mas meu filho, desde a primeira aulinha de natação dele, quando ele falava errado, eu tenho tudo isso documentado. E isso para mim é o mais vale, sabe? Se um dia eu cair, que sair do mercado audiovisual para empreender em outra coisa, o audiovisual sempre vai estar presente na minha vida para documentar a minha família, porque eu acho que, da mesma forma que o meu pai me impactou naquele vídeo, eu tenho certeza que vai impactar meu filho e as outras pessoas lá na frente. Mas voltando aí, veio a pandemia, e aí eu falei, eu tava inquieto, falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que vai ser? E aí a família da minha esposa, ela é do Paraná, só que eles estavam morando em Joinville, Santa Catarina, porque o meu cunhado, na época, que trabalha comigo hoje, ele estudava numa escola lá que se chama Bolshoi, e, e a família da minha mãe, ela é do interior de São Paulo, Piracicaba, Campinas ali, e aí eu fiquei assim, meu Deus, para onde eu vou? Eu preciso voltar para o mercado de trabalho, porque é, a pandemia veio e eu comecei a me conectar com outras pessoas do Sul e Sudeste e via que a diferença de orçamento era muito diferente. E a cidade onde eu estava morando ali estava começando a ficar um pouco mais perigoso, e eu comecei a pensar muito mais no meu filho, né? Para onde a gente vai para poder criar o Pedro, né? E aí foi onde eu falei assim, bom, acho que São Paulo é muita correria, eu não sei se vai ser muito bom a gente ir pra lá pro Mais Pedro perigoso. agora, é. Aí eu falei assim,
por que que a gente não vai pro sul, pra Joinville? E aí a minha esposa, ela sempre foi muito termômetro, assim. Quando eu falei pra ela de ir pra São Paulo, ela não tinha tanta paz, não sentiu tanta paz. E quando a gente comentou sobre Joinville, ela já reagiu de uma forma diferente. Eu falei, então ela foi um termômetro para tomar a decisão. Ela tinha que sair do emprego, que ela era concursada, e a gente ia na cara e na coragem. Então a gente vendeu tudo que a gente tinha lá, que não era muita coisa. A gente vendeu, a gente tinha uma moto lá de R$ 4.500, assim, a gente conseguiu juntar os R$ 10.000. Só que antes, eu comecei a fazer contato com produtoras, falar assim, eu estou indo para aí e tudo mais, precisaria de uma coisa, de um freelance. E no LinkedIn comecei a soltar um monte de vaga. Tanto que a gente se mudou para Joinville no dia 1º de dezembro de 2021. No dia 2 eu estava trabalhando numa produtora. Então, assim, eu já fui. Eu não sabia que eu ia trabalhar nessa produtora, mas no dia seguinte comecei a trabalhar lá na produtora. Só que aí, tipo, nessa produtora que eu trabalhei, tipo, eu cheguei lá e aí o cara falou assim, ó, aqui a gente é assim, se você faz fila comigo, você não pode fazer fila com outras pessoas e tudo mais. E eu falei, poxa, nem como que eu vou conectar com outras pessoas e tal. E, poxa, exclusividade assim, poxa, estou chegando agora. Aí tá. Aí fiz, aí nos meus primeiros 15 dias, aí eu falei com a minha esposa, falei, nossa, Maria, preciso me conectar com outras pessoas também, né, e tal. E eu quero fazer meus casamentos aqui também. Só que lembra que eu falei que a minha vida sempre foi um ciclo? E eu falei com ela, falei, bom, a gente vai se mudar pra Joinville e nos próximos 4 anos vai ser um ano que eu vou plantar, vou me conectar com outras pessoas, vou fazer edição para outras pessoas, vou fazer freelance para outras pessoas, vou conhecer um pouco mais o mercado, vou ajudar as pessoas, ser interessante, não ser interesseiro. E depois desses 4 anos, vamos ver que pé vai dar a produtora, né? Como que a empresa de casamento vai dar. Então eu vim já sabendo que os próximos 4 anos não era tipo assim para eu fechar meus casamentos, era para eu poder ajudar as pessoas e somar com as pessoas, né? Até para aprender, absorver, né? E eu acho que isso é muito importante. O planejamento, né, de vida. Isso é um planejamento de vida. Tipo, por que que você está fazendo isso? Qual é o momento que você está agora, o atual? Você estava mudando, você estava indo para um outro lugar, um outro bairro, e você entendia que, opa, eu não vou chegar aqui arrasando, né? Eu vou me conectar, vou me entregar dentro desse processo para que realmente eu colhe lá na frente, né? Isso é muito louco. E até porque, tipo, o, o nome que o Kaique estava construindo na outra cidade não ia valer de nada nessa cidade nova. Então, eu precisava me conectar, precisava descer uns 2 degraus ali para depois ir subindo aos poucos, né? E é aquela questão, né? O network é tudo. Então, você vai conectando com uma pessoa aqui e essa pessoa sempre vai estar te ajudando. E aí, quando eu falei pra essa pessoa da primeira produtora, que eu falei, eu vou sair, eu penso um dia em abrir minha produtora, tipo, ele meio que falou assim, cara, então, a gente tá aqui há trocentos anos, você acha que você que chegou agora vai conseguir alguma coisa aqui? E aí aquilo pra mim foi um ponto de pensar assim, falei, cara, é, tudo que eu consegui foi trabalhando e foi me conectando com as pessoas, então sim, eu vou conseguir algo, né? Porque foi muito estranho aquilo, mas ao mesmo tempo foi aquilo que me impulsionou a acreditar. E aí eu comecei a me conectar com outras pessoas, e aí, quando deu 3 meses, uma empresa lá de Joinville, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, só que eu já estava fazendo uns freela com outras pessoas e tudo mais, e eu falei assim, não sei se eu vou participar da reunião ali e tal. Aí a minha esposa falou, não, vai, pelo menos ouça a proposta. E assim, cara, foi uma empresa que caiu do céu, que foi aonde uma empresa que me acolheu muito. É um trabalho home office, onde era um videomaker, não era ritmo de produtora, mas nessa empresa eu comecei a fazer alguns podcasts com alguns empresários, pessoas que tiveram grandes marcos assim no mundo dos negócios. Eu comecei a aprender e entender como que funciona uma empresa na questão de gestão de liderança, como trabalhar em equipe, em conjunto. Na época eles fazem, né, até hoje, tudo é documentado no Asana, que é tipo um Trello, né? E, meu, aquilo ali pra mim era um parto aprender aquilo. Então, aprender a trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, tudo isso eu fui aprendendo, entendendo como que funciona. E, paralelo a isso, nos finais de semana eu tava fazendo freela.
E aí eu me conectei com uma empresa que fazia muito casamento de alto padrão, que eles eram da capital. E ali eu comecei a fazer casamento, assim, todo final de semana. Todo final de semana eu fazia casamento. E aí, assim, eu comecei a fazer muito casamento e trabalhando para essa produtora durante a semana. E é muito doido como as coisas acontecem. E aí, nesse meu primeiro ano, eu fiz meu primeiro casamento fora do Brasil com essas pessoas, que foi em Punta Cana. E em 2022 eu fiz 10 casamentos meus. E aí eu falei, bom, eu vou ir fazendo isso aos poucos, sempre entendendo. São 4 anos, não vou querer abraçar o mundo aqui no outro ano, porque eu fiz 10 agora. E as coisas começaram a tomar uma atração que eu jamais imaginei. E aí nisso foi aonde o jogo virou, sabe? As pessoas começaram a crescer, eu comecei a fazer um trabalho ali que a história se destacava e as pessoas começaram a conhecer o Kaique por essa linha da narrativa, por essa linha documental, e isso foi muito legal, que as pessoas foram começando a querer ter o Kaique pela identidade dele. Só que nesse meio tempo, trabalhando com essa empresa de alto padrão, era um perfil de filme totalmente diferente daquilo que eu faço hoje. E aí vem também, nessa fase, vem várias coisas. Poxa, mas será que é essa linha que eu tenho que seguir? Porque essa linha, poxa, dá dinheiro, essa linha do alto padrão, do épico, daquilo. Mas será que eu vou conseguir implantar a minha identidade e ser feliz? E aí isso começou a vir várias crises, né? Que começou a confrontar um pouco na mente. Sim. E realmente, né, cara, porque é uma mudança, né? Você tá trabalhando num lugar fixo ali e tal, você começar a empreender para você. Mas um ponto que me chamou muita atenção quando você falava é que você falou que você ouvia outras pessoas que tinham negócios que não eram propriamente dito é, uma produtora de áudio e vídeo, né? Para você entender como funcionava o organismo empresa, né? Cara, isso é muito legal, porque assim, quando a gente para ouvir, né, outras pessoas que construíram algo que propriamente dito não é aquilo que a gente faz, mas que construíram algo, que chegaram em algum lugar, é totalmente diferente, né? Eu paro para pensar e para prestar atenção assim, às vezes a gente está em tanto lugar interessante, eu falo como empresário, cara, a gente está em lugares que são acesso de uma galera que está pagando às vezes R$ 8.000 para estar ali e a gente tá ouvindo aquela informação de graça e às vezes a gente prefere ficar no celular, tá ligado? Sim. Tipo, a galera prefere ficar no celular, a galera prefere ficar perdendo tempo, ouvindo outras coisas, vendo outras coisas externas do que, mano, deixa eu prestar atenção nisso aqui pra ver o que realmente eu consigo absorver de bom ou ruim. Eu lembro que isso foi uma lição que eu recebi do meu primeiro patrão, cara, na área de produção audiovisual mesmo. Trabalhei, estagiei numa produtora, e aí a gente tava gravando, eu lembro isso, cara, até hoje, assim, era o Fernando Henrique Cardoso. A gente tava gravando ele ali e tal, e aí a galera que tava gravando também pra TV Senado, tava sentada mexendo no celular. Aí ele virou pra mim e falou, aí ó, tá vendo? Esses caras estão ouvindo um cara que tem não sei quanto tempo de experiência de vida e tal, 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 tal. Ele tá falando um assunto tão interessante aqui. Ele era velho já, esse meu patrão. Ele falou, e a galera tá aí perdendo tempo no celular. Cara, presta atenção nisso aqui. Aí eu, pum, parei, prestei atenção, né? Observei. E real, ele tinha informações que eu levei pra vida. Então, isso é muito importante, né, cara? Eu acho que com certeza você deve ter ouvido coisas que te motivaram a tomar passos maiores, né? Sim, cara. Inclusive, eu lembro, teve um podcast que me marcou muito, 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 que foi com o Marcel. Ele é CEO, eu acho que é P3M, o PM3, que é de cursos, assim, tipo, do ramo de educação, que ele falou sobre é, a, que- da empre- a caminhada do empreendedor híbrido. E aí eu comecei a me identificar, né? Poxa, a pessoa empreender de forma híbrida. Ele começou a contar um pouco da história dele, que enquanto ele trabalhava numa empresa no CLT, só que ele era presencial. Então ele, durante a tarde, ele trabalhava nessa empresa e à noite ele, o amigo dele, empreendia nessa empresa e ia correndo atrás. E, e ele deu um insight muito legal. Hoje, muitas pessoas, elas querem ser CEO de alguma coisa. E aí a pessoa ela quer colocar no LinkedIn que é CEO, se tornou muita vaidade. E aí ele falou que esse período que ele
estava construindo a empresa dele, ele demorou 3 anos para sair do CLT. Só que durante esses 3 anos, todo investimento que ele tinha dessa empresa dele, ele reinvestia nela. Então ele teve 3 anos para poder errar, para poder entender, para poder consertar. E durante esses 3 anos, o CLT era a renda dele, base para ele sobreviver, e esse outro negócio dele era onde ele apostava. E foi onde eu entendi e trouxe isso para mim. Porque aí todos os freelas que eu fazia, todos os casamentos que eu fazia, ele serviu para eu investir na minha própria empresa, para eu poder comprar equipamentos novos, para eu poder é, investir em conhecimento e até mesmo poder do não. Porque quando você está apertado e vem às vezes uma proposta de casamento, a pessoa começa a pedir tanto desconto, se a pessoa às vezes está precisando de grana ali na hora, ela acaba cedendo. Então isso para mim trabalhar nessa jornada híbrida, ela me ajudou muito a fazer o Kaique ser quem ele é e até mesmo me posicionar a fazer somente os casamentos que hoje estão chegando, sabe? As pessoas hoje me procuram pela linguagem. Só que se talvez eu tivesse largado antes, nesse período que ele deu esse insight, eu estava nesse pensamento, acho que eu vou sair e vou me dedicar só nos meus casamentos. Só que se eu tivesse largado antes, talvez eu iria estar abraçando vários casamentos para eu poder suprir ali uma demanda dentro de casa, onde essa jornada híbrida ela me permitiu pegar menos casamento, me permitiu falar alguns nãos, porque eu sabia que aquilo que eu ganhava no CLT, ele servia de para manter as minhas contas, e aquilo que eu estava ganhando de extra, que muitas vezes o valor passava daquilo que eu ganhava de CLT, mas eu podia investir totalmente na minha empresa. E isso me ajudou muito, me ajudou muito. Então, essa jornada híbrida, acho que tem muita gente que às vezes fala assim, chega para mim e fala assim, cara, tô querendo sair do meu emprego, quero investir 100% no audiovisual agora, mas às vezes a pessoa ela não tem um set de... Não tem iluminação, às vezes ela tem uma câmera ali e não tem uma lente legal, às vezes ali, lente legal é relativo, mas a pessoa ela pode usar esse trabalho para se munir mais, para depois sair, sabe? Então, tipo, quero fazer fila, beleza, vou pegar uma câmera, uma lente legal, pegar uns microfones, pegar uns equipamentos que se eu sair, qualquer produtora que eu bater ali, vão me dar uma oportunidade para fazer fila. Mas agora, tipo, eu largar tudo, sem estrutura, para poder empreender, realmente empreender só para falar que é CEO de algo, que é dono de algo, então esse insight foi muito valioso. Então, assim, eu aprendi muito com muitos empresários ali que conversaram. Então, essa questão que você falou, muita gente fica ali no celular porque meio que, às vezes é só mais um freela e vou ficar ali no meu celular, não tô ligado. Mas a pessoa não tem a dimensão que a pessoa que vai estar falando ali, tipo, já errou muito para estar ali e eu sou muito do tipo de aprender com o erro dos outros, sabe? Sim, é Então, muito melhor, né? ou com certeza. É muito melhor. E uma coisa que é interessante dentro dos seus casamentos, que você faz, que daí linka com aquilo que você estudou lá atrás, que era a música, que é você construir a sua própria narrativa de trilhas, né? Diversas vezes a gente se acompanha ali, eu vejo que você às vezes está de madrugada ali, Uhum. né, fazendo uma trilha e tal, de um casamento muito específico. E isso é um diferencial do seu trabalho. Até já teve gente que usou, né, a trilha no seu casamento e tal. Acho que não precisa entrar nos pormenores, né? Mas me conta um pouquinho como que é essa experiência de entrega, né? Como que a noiva e o casal ali, no caso, eles recebem isso? Tipo, beleza, eles já contratam isso, você já vende isso dentro do pacote ou não? Você seleciona alguns casamentos que você fala assim, não, esse aqui eu vou usar e vamos ver o que que vai dar aqui. Uhum. Isso é legal essa pergunta, porque eu falo muito que as pessoas elas falam assim, casamento é tudo igual. Por mais que tenha os protocolos, mas o que faz o casamento ser diferente são as histórias e as pessoas que estão ali envolvidas. Então, dentro de um casamento, acontece várias micro-histórias. Então, às vezes, num casamento vai ter um tio que tem uma risada diferente, vai ter um cachorro que pode entrar ali. Então, são vários acontecimentos que tem dentro de um casamento. E isso faz cada filme ser diferente um do outro. Então, essa questão da música é algo que me ajuda muito, muito, muito hoje. Tanto que eu vejo que muita gente, muito videomaker já teve uma relação com a música um dia, né? Mas essa parte da entrega, eu hoje não é um adicional dentro da minha proposta. Por quê? Principalmente se falando de música, assim, de criar música,
é um processo criativo que demanda tempo e eu vejo que a música, a partir do momento que se ela se tornar obrigação para mim, eu ter que criar uma música para um casal específico, isso vai me dificultar muito, assim, mentalmente. Então, vai muito da história que eu quero contar. Se eu não achei a trilha ideal para aquele casal, eu vou criar. Então, assim, eu tento sempre buscar trilhas que conversem com a narrativa que eu tô criando. Então, assim, eu não monto o filme escolhendo a música primeiro. Eu monto o filme escolhendo Cenas. aquilo que vai me conduzir. Então, as narrativas, as falas, aquilo que é isso que vai me conduzir. Então, tem muita gente hoje que vai montar um filme, então coloca lá várias músicas assim, vai colocando cena. Não, eu gosto de colocar as falas, colocar a minha intenção e depois a trilha vai me dar todo o clímax, porque às vezes a noiva falou uma coisa engraçada, eu quero trazer para uma vertente engraçada porque ela falou aquilo. Então, se eu colocar uma música ali mais calma, então já quebra tudo, sabe? Eu não vou conseguir escolher aquilo ali. Então, eu acho que isso é até um ponto que muitas pessoas elas pecam porque elas não ouvem as histórias sendo ditas e tem vários nos casamentos estão várias coisas acontecendo. Então, essa parte da criação da trilha, ela é muito daquilo que eu preciso. Então, às vezes eu achei uma música que ela combina com o casal, mas essa música ali, para aquele momento da fala, a letra dela, essa música está agitada. E eu vou tirar o vocal dessa música e vou trazer ela para aquilo, para a intenção que eu quero. Então, eu vou tocar um piano, vou trazer uma linha mais calma. Então, isso facilita muito. E quando os casais recebem assim, é muito legal o feedback, porque às vezes a gente vem trazendo, por exemplo, a letra de uma música que é bem conhecida. Mas durante a trilha eles não fazem nem ideia daquilo que eles vão ouvir. E quando vem a música, assim, depois eles ficam. Alguns casais perguntam qual que era a versão da música que eu usei ali. E aí quando eu falo que eu criei a trilha ali, tipo, eu acho que já ganha o casal na hora, né? Perfeito. Isso é muito bom, cara. E agora me conta um pouquinho, Kaique, qual a importância, né, de boas ferramentas. Isso a gente puxando pro lado técnico da coisa mesmo de câmera e tal. Qual a importância de boas ferramentas dentro da captação, principalmente de casamento, né? Que às vezes você tem que gravar por horas ali, né? O conteúdo e tudo mais. Então você precisa ter uma câmera com uma boa bateria e tal. É uma câmera que tem uma sensibilidade de ISO legal. Qual que é a importância disso dentro do casamento, dentro daquilo que você entrega? Cara, hoje essa questão de equipamento é assim, a questão de ISO é uma coisa que ela é importante, porém vai ser bem, não é polêmico, né? Mas uma coisa que uma câmera não pode fazer, ela é desligar pelo aquecimento. E isso é um ponto que eu sempre pensei. Por quê? Polêmico, polêmico. Por quê? Porque o ISO, às vezes uma imagem granulada, tipo, você não vai perder a essência daquela cena. Mas se a câmera desliga, você não vai filmar aquilo. Então, hoje pra mim, uma câmera que ela atenda esse requisito, pelo menos de ter essa segurança que ela não vai desligar, isso aí já é um ponto chave para a questão de casamento. Questão de lente, hoje eu trabalho muito com lente zoom, né? Eu gosto muito de lente fixa. Tá levando até minha 2470? Exatamente. Mas a lente zoom no casamento, principalmente para o formato documental, é aquela lente zoom que, tipo, se eu tô aqui filmando a noiva e a vozinha começa a chorar um pouquinho lá, eu consigo chegar nela com mais facilidade. Então, às vezes eu preciso desprender um pouco do luxo de estética para eu conseguir enfatizar na história, naquilo que realmente vai importar para a noiva, né? Que no final a noiva ela não sabe se você tá com uma câmera de 10, de 20, de 30 mil ali. Mas se você tá ali com uma. Eu tô ali com uma 16 milímetros filmando ali e de repente uma pessoa, sei lá, chora alguma coisa ali, a noiva, você não vai chegar pra noiva e falar assim, ah, não, é porque eu tava com uma lente de 16 milímetros, daí até trocar não vai dar tempo e tal. Então isso é um ponto que eu gosto muito de trabalhar com lente zoom por conta disso. É, bateria.
é muito importante também. Hoje eu uso a câmera mais ligada um pouco ali, eu uso com a B-mount para evitar um pouco de me preocupar com essa parte da bateria. Qual câmera que você tá usando hoje? Hoje eu estou usando uma Lumix S52, né, que hoje eu não gravo tudo em 4K 60, né? Hoje muitas pessoas elas gravam um casamento ali por conta do slow. É, a S52 ela faz tudo que eu preciso. Ela faz o 4K ali 24, o 4K 60 tem o crop, mas eu uso por muitos momentos específicos, né? Então não é algo que me atrapalha tanto. Se fosse, por exemplo, há uns 2, 3 anos atrás, eu entrei um pouquinho nessa neuro, eu preciso de uma câmera 4K 60 sem crop. Claro, é muito importante, sim. Mas hoje, a partir do momento que você começa a entender a dinâmica das suas gravações, não precisa gravar tudo em 4K 60. Isso é muito louco, né? Porque daí você entendeu, né, dentro daquilo que você faz, o que você precisa ou não, Uhum. né? Eu acho que o pior problema, né, de quem tá começando agora, ou então do videomaker até que é experiente ali, é ele querer ter a melhor câmera com o melhor recurso, só que ele não vai usar às vezes metade. Por exemplo, na minha S5 2X eu tenho o ProRes. Pergunta quantas vezes eu já gravei em ProRes. Cara, o que eu faço hoje não precisa de ProRes, mano. O Longop lá me atende muito bem, nem o All Intro eu tenho usado. Então, assim, pô, se eu tenho tudo isso e eu uso metade disso, pra que eu quero ter mais que isso, né? Então, isso é muito importante. E eu sei que você já transitou em algumas marcas de câmera e tudo mais, e aí você acabou voltando pra Lumix, tanto que a S5 II que você pegou era minha, né? E, cara, por que que você voltou e você escolheu a Lumix, assim, pra eu entender um pouquinho? Tá. Então, como você falou, já usei muita marca. Eu já usei Fuji X-T3, X-T4, já usei Sony da 6500 até O fio é bom, né? até a 7S3, que era a minha câmera anterior à S52. Que é uma baita câmera. Sim, se as pessoas olharem assim, pô, Kaique, mas a 7S3 faz 4K 120. Eu nunca usei 4K 120 nos meus casamentos, assim, o 60 me atende muito bem. E aí entra nessa questão de, por exemplo, assim, ó, eu já tive, por exemplo, a GH6, já tive a GH7, já tive a S5 2X. Em quais foram os motivos que eu vendi ela? Eu tinha, principalmente na S5 2X e na GH7. A GH7, ela é uma câmera incrível, absurdamente incrível. Ela faz RAW interno, ela faz várias coisas, só que eu não uso isso. Então, assim, eu tinha uma câmera que eu estava fazendo um investimento que os diferenciais dela é para uma produção, para quem também aguenta produções maiores, só que para os casamentos eu não fazia, tipo, não existe a possibilidade de eu fazer um casamento em RAW hoje, assim, meu, eu ia precisar ter uma pilha de HD gigante. E aí eu fui pra Sony, pra 7S3 ano passado, por conta do 4K 60 sem crop ali, e que era o que eu usava. E aí esse ano eu fiquei muito me perguntando assim, falei assim, cara, eu tô com uma câmera aqui que custa isso, eu tô gastando X num equipamento, e aí foi onde olhei pra S5 II. Falei, cara, a S5 II tem uma textura que eu amo, que assim, particularmente, eu sempre amei a textura da Lumix, assim, em questão de pele. Nunca me deu trabalho para corrigir, né? Tanto que para eu chegar no look que eu chegava antes, eu precisava, tipo, mexer muito. E a Lumix, ela me entrega um material muito, muito bonito, assim. Então, o motivo de eu ter voltado foi falando em questão de valores. Por exemplo, o preço que eu vendi a minha Sony A7S3 é o preço que eu conseguiria comprar duas Lumix, basicamente S5 II, que para mim é muito mais viável eu ter duas câmeras, uma de backup e uma principal, ou para um outro freela para eu treinar ele, do que eu ter uma câmera que tipo, vai me entregar mais e vai ser muito mais caro. Então, o basicamente, o preço que eu vendi a 7S3 a 24,70 e ali a 70,200, eu monto um kit lindo com duas câmeras, com jogo de lente. E isso para mim, que, tipo, na visão de empreendedor, cara, é dinheiro na mesa, sabe? Então, assim, cara, eu tô com uma câmera hoje que atende tudo que eu faço, atende aquilo que eu quero.
eu quero muito ter a S12, mas sabendo que eu não vou usar. Mas isso é uma questão de fogo mesmo no facho, sabe? Minha esposa fala isso. A gente é inquieto, né? É, mas hoje a minha prioridade, assim, eu tô finalizando de vender algumas coisas que ficou da outra marca. Da outra marca, eu já falei, a marca que é verdade. Mas a minha ideia hoje é eu ter um setup ali com a S52, pelo menos duas S52, para depois ter uma outra ali mais para algum projeto pessoal, alguma. Eu tenho muita vontade de voltar em projetos sociais e rodar documentário, e aí sim eu quero testar esses arquivos maiores, assim, por questões pessoais. Para aquilo que eu trabalho hoje, não é algo que eu vou usar, mas para esses projetos pessoais, eu acho que é algo que vai agregar muito, sabe? Um animal, cara. Cara, muito bom. E é legal a gente perguntar assim, porque a galera tem, indica, né, muito equipamento e tal. Tipo, ah, não, preciso ter um equipamento de uma câmera. Eu lembro que quando eu comecei, eu queria. Era louco pra ter uma 5D Mark III na época. Falava assim, não, mano, essa câmera é incrível e tal. Pô, eu comecei um pouquinho antes de você só. Comecei mesmo em 2016, assim. 2015 eu trabalhava na produtora, depois em 2016 eu abri a minha produtora. E aí eu era louco, mano, mas custava tipo 12 pau na época. E, cara, 12 mil há, sei lá, 10 anos atrás, era praticamente uns 30 conto. E a gente for colocar, né, a grana. É, 30 conto. Então, tipo assim, loucura. E aí eu comprei a GH4. Comprei uma Nikon Lens D3300 e tal. Paguei 10 vezes sem juros. Depois eu comprei a GH4 usada. Tá até aqui, ó. GH4zinha. Belinha, coitada, de guerra. E aí eu paguei 4 mil reais nela, cara. Paguei usado, assim. Paguei a câmera. E já gravava Full HD em 96 FPS, mano. Que câmera que fazia isso? Nenhuma. E a questão da Lumix, cara, assim, quando eu cheguei em Joinville, depois dessa primeira produtora, eu trabalhei um tempo em outra produtora, e eu tinha um colega lá que ele era editor, que ele usava uma G9. E eu tinha uma 7C na época, ele tinha uma G9, e cara, quando eu olhava a textura, assim, da câmera, assim, eu olhava e falei assim, nossa, cara, é uma textura muito cremosa. E aí eu ia ver o preço que ele pagou na câmera, tipo, ele pagou muito menos que a minha câmera e entregava um arquivo muito mais bonito que aquilo que para minha câmera, a 7C na época ela não fazia ali os 10 bits, ela fazia 8 bits, e a G9 já fazia os 10 bits, já fazia o 4K 60 ali. Então, a Lumix ela sempre entregou mais que as outras, Cobrando menos. exatamente, cobrando menos. Sempre foi mais democrático, assim. Só que aí é aquilo, né? Hoje a gente vive um mundo onde as pessoas vai muito no hype, né? Então, é, a maioria dos influencers, eles falavam algo que às vezes, tipo, não é que aquela, não seria para aquela pessoa, e a pessoa acabava comprando porque achava que só tinha aquela marca que as outras era ruim. ZV10 vendeu outro. A ZV-10 pra mim é a câmera mais assim que eu não É consigo muito ímpar, perder. é muito ímpar. É. Porque assim, a galera compra pra trabalhar de forma profissional, só que é uma câmera que ela esquenta muito. Então, pô, ZV10 é câmera pra vlog, mano. Você vai vlogar? Beleza, você vai gravar 10 minutos? Ok. Agora, mais do que isso, não dá pra você trampar num casamento. Não dá pra você. Tem um brother meu que ele foi fazer era um experimento. Sabe, não sei se você já ouviu falar, mas existem alguns experimentos que a galera coloca sei lá, umas 10 pessoas numa sala, e aí eles vão lançar, por exemplo, um pacote de biscoito novo. E aí dá pra aquela pessoa provar, tal, pra pessoa falar o que ela sentiu, o que ela gostou e tal. Ele foi gravar esse treino. Tinha cobrado bem e tal, não sei o que, tava de ZV10. E, cara, chegou no momento ali que a ZV10 esquentou. Nossa. E aí ela morreu. Nisso que ela morreu, cadê o arquivo? Meu Deus do céu, cara. Perdeu o arquivo, cara. Perdeu. Na Lumix, cara, isso é muito legal. E eu tô falando assim por merchan, talvez. Depende. Porque eu sou creator? Não, não é só isso, mas é porque eu uso há muito tempo. E uma coisa que eu acho impressionante. Ela tem o problema, tipo assim, se ela desligar, se você estiver usando uma câmera na tomada e tal, e acabar a luz, ela vai corromper aquele arquivo. Só que ela corrompe aquele arquivo e ela transforma ele no MDT, eu acho. Se eu não me engano, é MDT o nome do arquivo. E aí você consegue recuperar na própria câmera esse arquivo. Tipo, ela vai lá e renderiza o arquivo. Ou, se você não quiser fazer isso na própria câmera, a Lumix tem um aplicativo próprio que você código da sua câmera
Caramba, bati. Você coloca lá o código da sua câmera, e aí você baixa o aplicativo e você consegue recuperar. Caraca, eu não sabia. Dá pra usar esse aplicativo. Isso é muito louco, essa informação ninguém sabe, mano. Eu só descobri porque um arquivo do GV5 meu corrompeu, eu não sabia que tinha essa função dentro da câmera. Aí eu louco lá pra tentar arrumar e tal, baixei, paguei acho que 700 pau na licença de um software pra recuperar. Ele não recuperou. E aí, cara, eu fui lá, entrei, pesquisei e tinha esse software da própria Lumix e daí eu recuperei o arquivo. A Cara, qualidade incrível e tal. Então, tipo, essas coisas são muito legais, assim, que a marca entrega e tal pra você e isso é muito louco, né? sim. Mas, mano, cara, que legal a tua história. Que legal ter você aqui, né, nesse novo projeto. O projeto ficou trazer outros criadores também e tal. E, cara, a intenção disso aqui é que a galera se inspire, né? A sua história é inspiradora. Quantas pessoas estão aí nessa jornada mesmo do híbrido, que quer sair de vez e tal, e começar a empreender e não sabe como fazer e tal. E é importante, né, saber de quem fez, de quem está passando por esse processo e você é esse cara. E, mano, obrigado. Só tenho a agradecer mesmo e foi um prazerzaço. Não, isso. Eu que agradeço aí a oportunidade. É muito legal trocar, até essa troca, porque e uma troca que a gente fala assim, a gente fala brincando tipo de outras marcas, mas isso também faz a gente sai da bolha um pouco, né? Comentar sobre outras marcas, tipo, tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, e a questão de, tipo, eu usar Lumix hoje, a pessoa ela chegar para mim e me pedir uma opinião, eu vou ser muito sincero daquilo que eu uso e da situação que eu uso. Eu acho que essa troca aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Esse projeto é um projeto muito incrível e abre também espaço para a própria Lumix, né? Que está chegando mais forte ainda aqui no Brasil, porque eu acho que antes eu via muito material da Lumix, né? Principalmente quando eu comprei a S52X, eu via muito review, tipo, da galera da Europa e tudo mais. Ué. E você conseguir ter esse suporte, ter pessoas aqui mais próximo, cara, isso é muito bom. Você poder ter ter um espaço de troca mais perto com a marca também, sabe? Igual esses tempos atrás teve um evento da Lumix aqui e tudo mais, só que assim, eu não pude vir. Mas isso é muito legal, porque a pessoa ela fica mais segura, ela fica mais próxima da marca também. E em relação à história, eu acho que é, cada pessoa tem uma vivência, tem uma história, e ela é muito legal ela entender o ponto que ela tá na história dela, né? E, e não ser influenciado assim por uma realidade que não é dela. Que eu acho que isso que é o que mais acaba é, frustrando as pessoas, porque aí muita gente fala assim, igual esses dias eu vi uma coisa que fiquei meio triste de, de um cara que tipo vendeu a câmera para poder realizar um curso ali, porque tal pessoa falou que ela ia ganhar tantos mil reais porque ele iria ensinar o caminho das pedras. E aí as pessoas desanimam e acaba desistindo de tudo. Eu acho que é muito legal você se inspirar em pessoas que passaram processos parecidos com o seu. E esse projeto eu acho que é onde vai abrir as portas para mais pessoas compartilhar as histórias e que as pessoas vão se identificar. Às vezes tem pessoas que estão na mesma página que eu estava ali quando eu estava lá em Juazeiro, ainda criando, sem essa intenção de entender como que era o mercado. E tem pessoas que estão em outra realidade que a minha, que outras pessoas que vão vir aqui vão conseguir contribuir. Então, muito obrigado pelo espaço. Não, eu que agradeço, mano. Muito feliz. E a S9 ali não esquentou, não. Não Olha lá, ligou, não não? sei nem quanto tempo tá, peraí. Não consigo ver. Mas não sei quanto tempo de podcast, acho que 1 hora e pouquinho, mano. Pois é, E tá ali, firme e forte, 4K, 30 FPS. pois é. E é que nem a galera me pergunta muito, né, sobre, Vanessa S9 e tal, porque eu faço muito conteúdo personal, porque eu gosto, mano. Sim. Câmerinha é uma delícia, assim, pra você sair, documentar e tal. E a galera me pergunta, mano, dá pra usar de forma profissional? Cara, depende. Eu tenho usado. Tenho usado pra alguns trabalhos, tipo feira, documentário mesmo e tal, e me atende. Agora, tem trabalho que ela não vai atender. Pode ser que ela esquente. Aquela não esquentou.
beleza, editar tá frio e tal. Sim. A gente tá dentro do estúdio, ambiente controlado, mas em um trabalho maior, se você estiver na rua e tal, pode ser que esquente, né? Então é importante saber a limitação do equipamento e tal pra comprar de forma certa, né? Sim. Às vezes você quer economizar R$ 2.000 que você pode investir numa S5 II e ele fala, putz, tem uma câmera que ela é um pouco mais do que a S9 é hoje. Não que ela seja ruim. E é isso. E obrigado, mano, mais uma vez e espero que esse conteúdo chegue aí a várias pessoas também e inspire cada vez mais. Beleza? Tamo junto. Galera, espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aí do canal. É o Entre, e você também pode fazer parte disso, contribuindo, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai inspirar várias pessoas e espero que você seja essa pessoa inspirada também, né? Às vezes você quer começar a produzir conteúdo, quer começar no audiovisual. Tá aí a história do Kaique, assim como terão outras também. Beleza? Então, obrigado e até o próximo episódio.